Aleluia! Hoje é domingo, dia da ressurreição. Esse é o dia que o Senhor nos fez para nos alegrarmos nele, nos regozijarmos nele e nos revestirmos de toda a armadura de Deus com a qual já estamos apagando todos os dardos inflamados do maligno. Hoje nós vamos continuar orando por África, né? E crendo, né? Que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você ainda não está seguindo o @AfricaAid, comece a seguir, tá? Você que está entrando aqui ainda não segue o @AfricaAid. Hoje tivemos um culto poderoso ao vivo, Brasil, América, Moçambique, eu estou aqui na América, com a missionária Mônica, de uma missão dos batistas que nós conhecemos ela em 2022 lá na Escola de Profetas Ramá, e ela fez uma oferta para o Socorro África, e hoje ela é uma missionária lá em Moçambique, né? E nós vamos contribuir. Hoje já levantamos oferta de manhã lá para o ministério dela. Foi lindo demais, foi lindo demais, e eu sei que já entrou ofertas que vão abençoar muito a vida dela. Já entrou mais de R$ 1.200 pelo que eu vi lá, e eu estou muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, né? Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Maravilhado estou contigo, Senhor Jesus. Jesus é bom demais. Pega esse culto da piedade agora aqui, ó, e compartilhe com os teus contatos. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. Derebá Surianda Lamasté, Surianda Lamaias. Para nos dar vida, Ele ressuscitou, Ele vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia, já estou colocando aqui a missionária Mônica, Moçambique. Aleluia, já estou pondo aqui, tá? Aqui na nossa lista, olha que coisa linda, né? Você que chegou aqui agora, você perdeu, viu? Meu Deus do céu, foi demais a live da piedade. Meu Deus do céu, foi surreal. Nós não estávamos em muitos hoje, mas estávamos lá em 35, no final foram 60 e poucas pessoas que entraram. Foi muito poderoso, tá? Muito poderoso, ficou gravado, assista lá depois. A Mônica, missionária Mônica de Moçambique, entrou lá e orou conosco. Foi surreal. Foi surreal. As crianças lá, órfãs, oraram por nós. Foi surreal. Foi surreal. Aleluia. Eu quero ler para vocês e quero falar sobre o poder da palavra que sai da boca, né? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, a Bíblia diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Eu fico às vezes chocado, ainda, depois de mais de 40 anos ensinando nas igrejas, sobre o perigo que existe com a palavra que você fala, com aquilo que sai da sua boca. E que como os crentes são tão descuidados com as palavras que saem da boca deles. Estou cansado de ver crente falar assim: levantei com o pé esquerdo. Estou cansado de ouvir crente dizer que vai ficar cada dia mais difícil. Estou cansado de crente que só fala em prova, em luta e em deserto. Estou cansado de pessoas que têm a coragem de falar que estão abandonadas por Deus. Deus me abandonou, pastor. Ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Eu sou uma pessoa infeliz, nada me acontece. Essas palavras horríveis que saem da sua boca, Paulo chamou de palavras torpes. Pastor Rodrigo, se você tiver como entrar comigo, vai ser uma honra entrar um pouquinho aqui comigo. Me avise aí, sinalize se você pode entrar, pastor Rodrigo Marques. Então eu ainda fico chocado com as palavras que as pessoas falam, com as coisas que elas falam.
Mas Paulo está advertindo os efésios, está advertindo a cada um de nós aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas palavras que produzem a edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Em outras palavras, vida e morte estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Não saia dessa boca mas nenhuma palavra que fale em morte, que gere destruição. Porque Deus está mandando te falar que aquilo que você diz hoje vai ser o que você vai se tornar amanhã. Foi aquilo que você disse ontem que determinou o que você se tornou hoje. Quando Jesus estava entrando lá em Cafarnaum e viu uma figueira, ele teve fome. Quando ele chega perto da figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. Então Jesus disse assim: ninguém mais vai comer fruto de você. Se eu não posso comer fruto de você, ninguém mais vai comer. E os discípulos ouviram isso. No dia seguinte eles estavam passando ali e Pedro então viu que a figueira tinha secado até as suas raízes. E ele então disse: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus disse: tenham a fé do tipo da fé de Deus, Pedro. Tenham a fé que fala. Como é que Deus criou o mundo? Falando. Foi assim que Deus criou o mundo e tudo que neles há. Porque qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, o que disser, lhe será feito. Qualquer pessoa que disser para esse problema, para essa doença, para essa luta no casamento, para esse problema financeiro, para essa causa na justiça, para essa causa na trabalhista, pelo sonho da casa própria, pelo sonho de comprar um carro, de empreender com sucesso, e disser que vai acontecer o que disser, lhe será feito. Entende? Jesus disse isso. Jesus afirmou isso. Falando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por que nós continuamos falando palavras torpes? Eu já chamei o pastor Rodrigo aí, não sei se você recebeu o chamado para entrar aqui. Pare de falar palavras torpes, meu irmão. Pare de falar em derrota. Pare de falar em deserto. Pare de falar em doença. Pare de falar em fracasso. Paulo escreve para os Filipenses no capítulo 3, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu caminho diretamente para o alvo, para a minha vocação. Eu tenho uma vocação, eu caminho direto para essa vocação. Bom dia, reverendo Rodrigo. Bom dia, pastor, graça e paz. Esse é o dia que o Senhor nos fez, para nos alegrarmos nele, nos regozijarmos nele e nos revestirmos da armadura de Deus. Esse é o dia que o Senhor nos fez, para prosperar, não para fracassar, para avançar, não para recuar, para andar em santidade, não em pecado, para consagrar a nossa vida. Paulo, escrevendo para os Efésios, ele diz isso: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe a partir de agora, mas só palavras que produzem edificação, palavras que levantem pessoas, palavras que curem pessoas, que salvem pessoas, que transformem a vida de pessoas. Sim. Eu ainda fico chocado, depois de 45 anos ensinando insistentemente que palavras são sementes, que aquilo que você diz hoje é aquilo que você vai ser amanhã, que aquilo que você disse ontem é aquilo que você se torna hoje. Foi Jesus que disse isso. Ele disse: qualquer que disser a este monte, qualquer que falar a essa montanha, a esse problema, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, o que ele disser lhe será feito. Então, se nós sabemos que aquilo que nós dizemos vai acontecer, por que é que a gente persiste em falar coisas que só vão nos prejudicar? Essa é a premissa que eu estou lançando para você falar para nós agora. Amém, Fique à amém. vontade, reverendo. Bom dia a todos, né, que estão participando conosco nesta manhã. Isso é forte porque
A palavra do Senhor diz que nós somos os semeadores, né, pastor? Deixa O eu fazer uma semeador pergunta para saiu a você. semear. Você tem Aham, um, você tem um salão de beleza, né? aham, Você é cabeleireiro, né? sim, Quando você levanta de manhã para ir lá para o salão, você diz assim: hoje eu tenho certeza que não vai ter nenhum cliente. É isso que você fala? forma nenhuma, né? Porque se você disser isso, o que vai acontecer lá no salão? Não vai ter cliente, não. Então eu não entendo por que as pessoas amaldiçoam o seu próprio dia com a sua boca e ainda querem ter sucesso depois. Só queria lembrar disso. Eu queria lembrar que você é um empreendedor, né? É Uhum, pastor e empreende também. Você não disse que a sim. igreja, o culto vai ser horrível hoje, vai? Não, pelo contrário, né? E nem disse também que o seu salão vai ficar às moscas da manhã, né? Também não. Então, continue aí, reverendo, porque as pessoas precisam entender o que nós vamos falar hoje aqui. Isso é forte, né, pastor? Porque nós somos os profetas da nossa vida, né? Os sacerdotes. Então, se a gente começa dizendo, meu casamento, cansei do meu casamento, cansei dos meus filhos, né? Cansei do meu trabalho, e a gente vai amaldiçoando aquilo que é bênção na nossa vida, né? Por isso que quando Paulo diz sobre palavra torpe, né, é uma palavra que vem amaldiçoar a nossa vida, amaldiçoar a nossa casa, amaldiçoar o nosso trabalho, amaldiçoar a nossa família, que a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E o que a Claro. gente mais tem visto é as pessoas reclamando de tudo, né? E a Bíblia ela deixa bem claro quando o Senhor relata a história daquele povo que caminha pelo deserto, né? O povo é tirado do Egito, tinha um caminho mais curto, né, que passava pela terra dos filisteus, mas o Senhor sabia que aquele povo, se deparassem com a guerra naquele Vai momento, falando aí que eles eu vou responder voltariam para o um Egito. chamado aqui. Vai Isso. continuando aí, reverendo. E aí sabe que aquele povo voltaria para o Egito se eles passam pela terra dos filisteus. E Deus, então, resolve conduzir aquele povo pelo deserto. Mas o deserto ali era apenas 14 a 15 dias, né, segundo alguns historiadores, do Egito até entrar na terra de Canaã. Mas o problema é que aquele povo, ao chegar em Canaã, os espias entrar naquela terra, eles sentem medo, né? Eles não querem, né? Eles acreditam naquilo que Deus falou, que a terra realmente manava leite e mel, que a terra realmente era uma terra boa, né? Conforme Deus tinha falado. Só que a terra precisaria, né, de haver luta nela para poder tomar posse. Só que Deus já tinha dito que o anjo era com eles, né, que o próprio Senhor seria com eles, era só tomar posse daquela terra. Na palavra diz que Deus, de acordo com o que ele iria fazendo, entregando a terra para aquele povo, eles iam Tá lá para multiplicando, cada eles iam caixa, cara. crescendo, e Deus ia dando a terra para eles, porque Deus fala assim, se eu, de um dia para o outro, eu tirar todo o povo daquela terra para que vocês tomem posse, as bestas, feras, os animais selvagens vão tomar posse da terra, ou seja, eu vou trocar um problema por outro Meu problema. Deus. Só que Deus estava falando, se vocês obedecerem o meu processo e entender que tudo é devagarzinho, é um dia após o outro, há um processo, e pararem de murmurar, pararem de reclamar, eu vou entregar a terra. E nós sabemos que o povo não quis, o povo começou a reclamar e murmurar de tudo. Não tem água, não tem comida, esse pão que vem do céu é muito leve, ele é muito fraco, não temos carne, e pela murmuração, aquele povo não entra em Canaã. Eles ficam 40 anos até que todo aquele que não creu no Senhor, não tomou posse da palavra, morre. Apenas a geração de Josué e Caleb para baixo, né, entram na terra de Canaã. Então nós temos que entender que murmurar não vai nos levar a lugar nenhum. Não. Amaldiçoar aquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida não vai nos levar a lugar nenhum. Ontem, pastor, eu até fiz um reels, coloquei no meu Insta, né, quando o Senhor vem sobre as águas, quando Jesus anda sobre as águas, e todos no barco dizem um fantasma e começam a sentir medo, Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus, não tenham medo. E Pedro, nós sabemos que Pedro anda sobre as águas, né, quando ele disse, é o Senhor mesmo, faça eu ir daqui até ali. O que eu ressaltei ontem nesses versículos é que o Jesus deixou bem claro que para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural, a gente não pode ter medo. Não. Ele diz assim, não tenham medo. Se todos os discípulos, acredito eu,
tivessem tomado posse dessa palavra, também teriam andado sobre as águas. Mas apenas um homem, né? Mas apenas um homem decidiu não sentir medo. Apenas um homem decidiu caminhar sobre a palavra de Jesus. E hoje nós vemos a mesma coisa acontecendo dentro da igreja. Às vezes uma pessoa só ou outra pessoa toma posse daquilo que Deus já determinou e vive coisas extraordinárias, e as outras ficam pensando, por que comigo não acontece? Por que fulano chegou agora na igreja, já está vivendo tantas coisas, e o meu casamento não é restaurado, a minha empresa não é restaurada, eu continuo após anos, passando por tantas guerras e dificuldades? É porque o medo tem te paralisado. É porque o medo de crer na palavra do Senhor, né, tem te paralisado, e isso tem impedido você de viver o extraordinário. Tem impedido você de viver o melhor de Deus. Kenneth Hagin dizia que o Satanás, ele tem um casal de gêmeos. O medo e a dúvida são filhos do diabo. São os gêmeos que Satanás gerou aqui na Terra. E palavras que saem da nossa boca alimentam o medo e a dúvida, ou a fé e a vitória. Dependendo daquilo que você fala, seu coração vai se encher. Então, quando você diz assim, como eu disse hoje de manhã aqui, esse é o dia que o Senhor nos fez para nos alegrarmos nele. Sim. Ou seja, como é que vai ser o meu dia? Se o Senhor fez o dia para eu me alegrar nele, como é que vai ser o meu dia? Triste? Claro que não, né? E o seu, vai ser triste hoje? De jeito nenhum. Você tá vai ser o melhor dia da minha quem vida. vai ficar triste hoje? Nem um pouco. Com essa barba estilosa aí? Então, o que tem paralisado o crente não é o diabo, porque a Bíblia diz que o diabo é um derrotado na nossa vida. Sim. O que tem paralisado o crente é ele mesmo. Você falou sobre medo e dúvida, e a minha luta interna, a minha luta interior sempre foi com o senso de querer fazer rápido as coisas. E isso muitas vezes trouxe ansiedades desnecessárias para o meu coração. E eu, então, até pedi perdão outro dia numa das lives que eu faço aí, porque uma profeta se levantou, a gente já está aqui nos Estados Unidos há um tempão, né? E agora que estão começando a acontecer coisas aqui. Demorou. E aí eu, com aquela minha ansiedade, ficava com a Elvira, vamos voltar para o Brasil, porque cada dia que você passa aqui, você gasta. É caríssimo tudo aqui. Quem acha que aqui é Disneylândia está muito enganado. Aqui é terra de mamon. Até para você encher o pneu do carro, você paga, rapaz. Sabe aquela bombinha que você vai lá no posto e calibra o pneu do teu carro, que ninguém cobra nada, que você paga $2. Você vai comer um almoço decente aqui, porque se você ficar só comendo bobagem, você vai gastar lá $10, $12, mas se você for comer um almoço decente, você vai gastar $50, $60. É 300, R$400. Então, eu ficava com aquela ansiedade, né, de querer resolver tudo, e aí uma profeta se levantou e disse assim: pastor, isso aí que você está fazendo vai arruinar a viagem aí. Aí eu pedi perdão para o Senhor na hora, né, e falei: Senhor, que a minha ansiedade não arruine. E que eu comecei a determinar que cada dia Deus ia trazer uma conexão. E acontece, todo dia acontece uma conexão nova aqui. Quando nós voltarmos aí para o Brasil no final do mês, vamos estar repletos de conexões aqui, e o projeto vai estar funcionando a todo vapor aqui, entrando milhares de dólares aqui já, para nós terminarmos aquilo que nós queremos terminar lá na África. Que é dar de comer para 1 milhão de pessoas todos os meses, todos os dias, na verdade, né? Em nome de Jesus. Então eu creio, pastor Rodrigo, que quando você entrou no Socorro África, nós éramos assim, né? Agora já somos assim. Daqui a pouco nós não vamos caber nessa tela aqui. Porque é isso que eu quero que você determine aqui para a minha vida, para a vida dos irmãos que estão aqui. Você estava lá no África Aid agora cedo? Não, eu não consegui entrar agora. Hoje, no África não, todos os dias hoje não. Foi um dia histórico para o África Aid. Porque em 2022 tinha uma moça que queria ser uma missionária, o sonho dela era ser missionária lá em Moçambique, a Mônica. E ela estava lá na escola de profetas Ramá. E eu preguei naquele dia lá, no Judá Bertelli. Quando terminou o culto, ela falou: eu quero fazer uma semente para o Socorro África.
Hoje, ela está lá em Moçambique, fazendo missões. Ela entrou ao vivo comigo e nós levantamos um recurso na manhã lá para mandar para ela. Glória a Deus. Olha que um encontro muda uma história, né? Uma palavra muda um destino. Olha, o nosso encontro lá mudou a história do African Aid e mudou a história dela. Amém. Eu Ela creio semeou no nisso. African Aid, colheu, teve todas as necessidades supridas, passagem e tudo. E agora ela está lá em Moçambique desde 2022, cuidando de centenas de órfãos e viúvas. E hoje ela recebeu oferta aqui dos irmãos que estavam lá no African Aid. Daqui a pouco eu vou somar tudo e mandar para ela. Amém. É lindo. Já É pensou Deus, se né, ela, pastor? se ela dissesse assim para mim, o dia que eu falei que ela precisava semear lá? Não, pastor, eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou semear num projeto missionário rico, que já alimenta tantas pessoas? O nome da semente de hoje, estão me pedindo aqui, eu nem sei qual que é o nome, viu? A hora que Deus me der, se Deus te der o nome da semente, aí você fala, pastor Rodrigo. Hoje você que vai decidir o nome da semente, pronto. Vou jogar a bola para ele. Entende, Deus pastor? Olha sabe. como Deus trabalha. O sonho da moça era ser missionária. Não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha condição nenhuma. Aí eu falo para ela, manda uma oferta agora para o Africa Aid aqui. Tava o Pix lá no telão, eu falei, manda uma oferta. Ela mandou, eu não sei qual foi o valor. Hoje ela está lá, a Mônica. E hoje ela vai receber recursos aqui do Africa Aid. E, aliás, quando eu falava que a gente cuidava de 19 missões brasileiras, hoje está começando uma nova, número 20, com a missionária Mônica e os batistas lá, que estão lá em Moçambique. E ela mostrou, as crianças oraram por nós, os órfãos oraram por nós. Você acha que Deus não vai escutar uma oração daquela órfã que orou por mim? A oração de um justo, né? Move o coração de Deus. As crianças, delas sai o perfeito louvor. Ó, Cláudia Piaia. Quando falamos alguma palavra de maldição e logo em seguida se arrepende e pede perdão, ela é anulada. E é o que o pastor Rodrigo vai fazer daqui a pouco. Nós vamos anular, numa oração, tudo que nós ouvimos ou falamos desde o dia que nós nascemos até o momento atual. Anular. Tem muita gente aqui que não rompe, pastor Rodrigo, porque ouviu a vida inteira que era burra. Tem muita gente aqui que não rompe, porque ouviu a vida inteira que era ovelha negra da família. Tem muita gente que não rompe aqui porque cansou de ouvir a professora, ou o pai, ou a mãe dizer: você é indeciso, você não sabe o que você quer. E quando está na hora de tomar uma decisão, a pessoa realmente não sabe o que ela quer. Então, Com nessa certeza. manhã, nós vamos anular. Nós estamos enfatizando primeiro que elas precisam mudar a maneira de falar, não é isso? Elas não, É porque nós todos. não adianta, né, pastor? Não adianta nós anularmos as palavras malditas que já foram proferidas por nós ou por nossa família a nosso respeito e continuarmos fazendo a mesma coisa. Não adianta. É insanidade, é loucura você, né, como diz o apóstolo Judá Bertelli, ele sempre fala sobre isso, né? A gente continuar semeando da mesma forma e querendo colher algo diferente. É impossível, não tem como. Não tem como você plantar meio alqueiro de milho e querer colher 5 alqueires. Não tem Você vai como. sempre colher mediante a sua semeadura. E as palavras são assim, se você amaldiçoa tudo à sua volta, não tem como se tornar uma bênção, vai continuar sendo maldição. Não tem como, né? Não tem, O não tem método, como. quem inventou essa lei da semeadura e da colheita foi Deus. Não Sim, adianta se rebelar contra ela. Coisas que Deus coloca como princípio não pode ser quebrado. de forma alguma. O que está na palavra é imutável. Sexta-feira você acompanhou a live que a gente fez com o Emerson, né? O Sim, jogador da estava seleção. presente. E a O Hélia Galdino. Emerson, ele teve 3 encontros conosco aqui, os 3 foram proféticos. Mas a primeira vez que eu conversei com ele, ele falou: olha, pastor, eu estou crendo no que está acontecendo aqui, porque não tem como não crer nesse evento profético. Mas eu quero que o senhor saiba que eu já fui muitas vezes manipulado e enganado por muitas pessoas que se diziam de Deus. E como? Que diziam, mas não faziam. Que falavam, mas não agiam. E que todas as vezes que me encontraram só queriam me arrancar alguma coisa. Aí eu disse assim para ele: olha, eu nem sei quem você era, agora que você está me dizendo quem você é. O que Deus me falou foi isso, isso e isso. Faça. Então,
sexta-feira, quando ele selou essa aliança, agora acabou de me escrever aqui, nós vamos nos encontrar numa outra igreja agora daqui a pouco, e vamos nos conectar com conexões que vão atravessar fronteiras, porque, claro, ele já jogou nos melhores times do mundo, na seleção brasileira, conhece muitas pessoas, ele agora vai ser um embaixador para nós aqui, né? Isso vai Deus é mover bom. muitas e muitas e muitas conexões aqui. A gente vai se assustar com as pessoas que vão fazer live aqui daqui a pouco. Glória a Deus por isso. Mas por quê? Por minha causa? Por sua causa? Não. Não. Da África. Por esta causa, Paulo falava para os Efésios. No caso, Efésios, né? Por esta causa, Marco, Rodrigo, Emerson, Ademar, todos que estão aqui, nos colocamos de joelho, Arla. Por esta causa, estamos dando a nossa cara para bater todo dia aqui. Ou você acha que não tem dia que eu tenho vontade de ficar dormindo? É. Mas a nobreza obriga. Tem um ditado francês que diz noblesse oblige, né? A nobreza obriga. Pessoas da realeza, da nobreza, são as que levantam de manhã para orar pela África. A nobreza, a realeza, está reunida aqui todas as manhãs, no África Aid e aqui, na Igreja da Piedade. Você e eu somos a nobreza, reverendo. Você e eu somos a realeza. Você e eu, e as pessoas que estão aqui, são a igreja lavada no sangue. Aleluia. Glória a Deus. Ontem eu vi uma... Ontem eu vi uma live, uma mensagem, né, da Ezenete Rodrigues, que eu achei fantástica, né? Ela mostrou que o inimigo se levantou para este ano e até 2025. Foi. Né, Satanás está furioso mesmo, mas o que está incomodando mais Satanás nesse tempo hoje é que os homens e mulheres que se prostram diante do Senhor, que dobram seus joelhos e continuam orando. Isso deixa o diabo fica endemoniado, né? Sim, sim. Porque quando a gente dobra os nossos joelhos, né, ante ao Senhor, nós estamos declarando que Ele é o Rei da nossa vida, Ele é o nosso Senhor, né, que a gente não se dobra diante de nenhuma outra coisa, a não ser diante de Deus. Nós não temos mais parte com o diabo, não. Não. Nós não temos mais parte com esse doido. Por isso essa mensagem de não sair da nossa boca, né, palavras torpes, porque nós somos templos do Espírito Santo, e como nova criatura, até o que sai de nós tem que ser novo, né? E a gente continua, nós às vezes aceitamos, confessamos Jesus, né, nos batizamos, estamos na igreja, mas saindo de nós continua saindo o que saía quando a gente estava no mundo. E a palavra do Senhor diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas, né, uma água doce e uma água amarga. Então, de nós, a gente precisa entender que só tem que sair água doce. Pastor, né, nós somos a fonte a jorrar. O reverendo Kenneth Hagin, ele era a pessoa mais radical que nasceu na Terra a respeito de confissão de palavra, né? Você sabe disso. Uhum. E ele falava muitas vezes para nós, que ele estava ensinando pastores, né? E ele falou, olha, pastor, você devia falar para as pessoas da sua igreja que quando só sai palavra amarga, palavra torpe, palavra de maldição, se elas não conseguem falar outro tipo de coisa, é melhor, ele falava isso, elas reverem a experiência delas, se elas realmente nasceram de novo. Porque uma escorregada aqui e outra ali é até admissível, por isso que Deus está nos exortando aqui. Uma pessoa que desde a hora que ela levanta, até a hora que ela vai dormir, só fala em derrota, em fracasso, em maldição, em doença, em miséria, amaldiçoa o marido em vez de abençoar, amaldiçoa o filho. É melhor elas... Você não acha melhor essas pessoas reverem a experiência delas? Se elas realmente tiveram um encontro com Cristo? Na realidade, acho que nem tiveram, né? Porque é impossível a gente ter um encontro com Cristo e continuar da mesma forma, né, pastor? Mas você não se depara diariamente com pessoas assim, que frequentam igrejas? Eu sou pastor de igreja, né? Eu lido com esse tipo de pessoas todo culto, todos os dias, né? As mensagens que eu recebo, sempre é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente fica aconselhando as pessoas, você precisa mudar a sua maneira de falar,
você precisa mudar a sua maneira. Mas talvez a gente também tenha que dizer para elas, olha, acho melhor, não me leve a mal, que você dê uma olhada aí bem cuidadosa se você teve um encontro com Cristo. Porque aquela Sim, mensagem rasa da pessoa aceitar Jesus como se Jesus fosse um produto que está sendo vendido em alguma prateleira, ela não leva ao novo nascimento. As pessoas precisam entender, todas que estão aqui, inclusive eu e você, que a gente não aceita Jesus, na verdade. Ele é que nos aceita. sim. Ele é que nos aceitou. Ele é que morreu por nós. Ele é que se ofereceu por nós. Ele é que se derramou, se esvaziou de si mesmo, como diz na Bíblia. Gente, você já tentou se esvaziar de si mesmo, Rodrigo? É fácil? É impossível, quase. Mas ele se esvaziou. Sim. Sendo rei, tomou a forma de servo. A gente tem que avaliar a extensão do que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, pastor. Pelo amor de Deus, É a eu, eu, nossa vez agora, né? eu imploro para as pessoas todas que estão aqui que revejam a sua experiência. Eu sei que não foi o âmago da palavra, mas Deus está me levando a isso aqui, porque eu me Sim. lembrei. Muitas vezes o Kenneth Hagin falava isso, pastor Rodrigo. Pessoas Mas, que costumam amaldiçoar, pessoas que só falam derrota, que só falam fracasso, pessoas que da hora que acordam até a hora que dorme só amaldiçoam, ou só se amaldiçoam também, pois precisam é, rever a sua o experiência. senhor tem falado, né, e ensinado aqui sobre fé, Alabasturicanas. né, ensinado o procedimento correto, o senhor tem lançado a semente. Só que o solo é que não está correto. O problema não está na semente, o problema está no solo, né, pastor? Por Sim. isso que Jesus diz aquela parábola, né, de um coração cheio de pedra, endurecido, um coração cheio de espinhos, que é amarguras. Então, o problema nunca foi a semente. O problema sempre foi o solo que recebe. E pessoas são solos que nós precisamos preparar. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo na igreja, né, não sei se o senhor tem visto isso mais de perto, onde quando nós vamos exortar alguém, elas preferem sair da igreja do que se arrepender. Elas preferem buscar, e o triste é que hoje elas acabam encontrando igrejas que dizem Exatamente. só o que elas querem ouvir, né? Igrejas que dizem que você não precisa mudar, você tem que ser como você é, você não precisa parar de beber, você não precisa parar de fumar, você não precisa mudar nada. O Senhor já morreu, Ele te aceita, Ele te ama, Deus é amor. E Quem o não triste é erra, né? isso. Quem não erra, né? Eles falam, né? Pois é, quem não erra, todo mundo erra, não tem problema, Deus te perdoa. E aí a gente tem enfrentado isso demais, essa questão de Mas, exortar, né, de discipular as pessoas. Aquelas que realmente aceitam ser discipuladas, elas estão conosco até mas hoje, mas que, a maioria sai. só que essa turma que pula de galho em galho, se tiver alguns aqui, e deve ter, pense numa coisa só. Tá mudando a sua vida pular de galho em galho? Melhorou a sua vida, por acaso? Né? Você ir lá para um lugar que fica massageando o seu ego, tá trazendo a transformação para o teu casamento? Duvido. Tá Também duvido. mudando a sua vida financeira? Duvido. Então, olha, o que aconteceu, tem acontecido conosco aqui, pastor, para todos que estão aqui entenderem, as primeiras 2 semanas que nós passamos aqui, sabe o que eu e o Elvira fizemos? Hum, Ajudamos a consertar um monte de casamento de pastores que estão aqui, eu querendo se creio. separar. Quer dizer, o cara está lá no púlpito falando uma coisa que não está acontecendo. A outra lá pregando em conferências grandes. E aí você vai olhar o que está acontecendo na vida dela, não tem nenhum prato de comida. O outro lá, rindo, e você, depois o cara chega em você e fala, cara, tô passando fome, minha mulher tá doente. Não estou citando nomes aqui, não quero envergonhar ninguém. Mas eu estou dizendo que essa é uma manhã onde todas as pessoas que estão aqui podem mudar o seu destino também. Como o destino da missionária Mônica foi mudado hoje de manhã lá no African Aid, quando ela entrou para Sim. colher o que ela semeou há 2 anos atrás, lá na escola de profetas Ramar, no African Aid. Então, você que está aqui nessa manhã, que está ouvindo dois homens insistirem
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mais. Não saia da vossa boca mais palavra de maldição. Chega de ficar paralisado pelo medo, pela dúvida. Sim. Chega de ficar pulando de galho em galho. Quando o seu pastor disser para você que você tem que mudar em alguma área da sua vida, dê glória a Deus, porque Deus açoita aquele que ele ama. Está escrito lá, Deus corrige o que ele ama. Teve uma época, Sim. pastor, que Deus cansou tanto das palhaçadas de Saul, que ele falou para o profeta Samuel: não orem mais por esse homem, eu já rejeitei ele, acabou, não tem mais saída, pessoal. Sim. Eu não quero, Deus me livre isso acontecer com nós, com a gente que está aqui, os 65 que estão aqui. Deus me livre isso acontecer conosco. Que nós possamos aproveitar essa manhã, domingo, dia da ressurreição, primeiro dia da semana, começando com uma mudança total de confissão, a partir de agora. Mudança de confissão. Mudança de mentalidade. Você falou que você tem me visto ensinar aqui há anos, né? E aqui, ó, a Ana Lúcia está dizendo aqui: não quero falar mal das igrejas evangélicas, mas levamos nossos problemas e não sabemos como fazer. Depois de um tempo, nenhum telefonema nós recebemos. Ninguém sente a sua falta no culto. Posso falar uma coisa para você, Ana Lúcia? Você precisa só de uma coisa na sua vida: Jesus, Ana Lúcia. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não precisa de nada. Quem tem Jesus não precisa olhar para o homem, porque é só você olhar para o homem que você cai. Eu sempre falo assim: não fica olhando para mim, não. Eu sou o pior de todos aqui. Eu sempre faço questão de dizer: eu sei quem eu sou sem Jesus. Você também sabe quem você é sem Jesus, né, pastor Rodrigo? Com certeza. Pode ter certeza que dos 69 que estão aqui, se todos os 69 que estão aqui estivessem sem Jesus, eu seria o pior de todos. Eu garanto para vocês. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei quem eu era, um endemoniado que bebia 1 litro de vodka e nem ficava bêbado. Um homem que não podia subir numa sacada de prédio, que queria pular. Mauricinho, mimadinho, tinha de tudo na minha casa. Tinha riqueza, tinha recurso, tinha roupa boa, estudava em colégio bom, mas não tinha paz, não tinha Jesus, não tinha nada. Pelo seu imenso amor, ele me alcançou, me transformou pelo seu poder. Me fez sentir um homem. Eu nunca passei fome, mas eu sou casado com uma mulher que já passou fome. Ela falou: Marco, eu vou orar para Deus te fazer sentir o que é que uma pessoa sente quando passa fome. E aconteceu. Eu já estava empolgado, mas aí eu fiquei mais empolgado ainda para cuidar de órfão e viúva. A dor que a pessoa sente do estômago vazio é pior do que se você enfiar 10 facas na barriga dela. Você já passou fome? E quando é pai, passei bastante. Eu venho de uma família muito humilde. Então você sabe o que é passar fome, né? Não, e o pior de um pai de família não é nem sentir a fome. O pior é quando você vê seus filhos com fome e sem ter nada para dar para eles. Eu acredito que essa é a pior dor que um pai e uma mãe pode sentir, é ver os seus filhos querendo uma bolacha, ver os seus filhos querendo comer algo e você não tem. No começo do Socorro África, os pastores lá me relatavam de famílias que nós estávamos assistindo, mas que naquela semana, na época, nós não tínhamos o que nós temos hoje, então nós tínhamos que lutar para... Muitas vezes a gente não conseguia mandar, a verdade é essa, né? E aí quando eles chegavam com o recurso atrasado, eles encontravam a família toda morta na casa, porque o pai tinha matado os filhos e se suicidado, porque ele não tinha nada para comer. Ele não aguentava mais ver as crianças. Meu Deus do céu! Que Deus tenha misericórdia, pastor Rodrigo, de mim, do senhor, dessa igreja que está aqui, e principalmente da igreja que está se fazendo de cega em relação ao órfão, viúvo necessitado. Olha, eu preciso que você ore muito por mim, viu? Porque eu fico muito triste quando eu me lembro dessas coisas. Me perdoe. Me perdoe, pastor, me perdoe. Não, eu sei o que o senhor sente, né? Como eu disse, eu também, quantas vezes eu chorei. Não, porque tem gente que depois escreve me xingando, viu? Falando que eu estou fazendo melodrama aqui, você acredita? Acredito. Mas eu não estou, não, viu? Mas o inimigo ele tem agido até nisso hoje, pastor.
né? Se o pastor chora demais, ele quer comover a Ele é um igreja, é prato. fingimento, Ele é um né? prato. O inimigo ele tem agido dessa forma, como se pastores eles não tivessem o direito de se emocionar, não tivessem o direito de chorar, não pudessem expor, né, os seus limites, não pudessem se sentir fraco de vez em quando. É como se nós fôssemos super-homens, e nós não somos, né? Nem Eu não, super-mulheres, eu garanto nós que eu não não sou. somos, né? Nós temos os nossos limites, nós temos as nossas dores, mas Deus tem nos guardado e nos fortalecido, porque Ele é a nossa rocha. Mas que muitas vezes a gente sobe em cima do altar, ali no púlpito, ministrando, né, sorrindo, mas que por dentro a gente está em lágrimas. Há pouco mais de 3 semanas, eu tive que fazer o velório da minha mãe, e foi algo que eu Poxa, eu não não estava sabia. preparado. Eu Lamento. não estava preparado, Meus né, para sentimentos, eu não aquilo. sabia. Amém. Então, para mim, foi a pior dor, né, que eu poderia sentir. Isso foi num domingo, Eu sei, né, e eu eu já tive fiz o do meu que pai. Não estar, é fácil, não. domingo, sabe, não me recordo. Eu sei que à noite eu tinha que ministrar como se nada tivesse acontecido, né? Quantas vezes eu de membros da nossa igreja, que pela manhã eu estava fazendo velório, né, e à noite na igreja eu estava fazendo um casamento. Isso aconteceu com o meu filho, à noite, de manhã eu estava, né, de manhã eu fiz o casamento do meu filho, né, mais velho, e à noite eu estava num velório, então eu estava sorrindo pela manhã e à noite eu estava chorando com os que choram, né? Isso é a vida de todo homem, de toda mulher, né? A gente passa por isso, a gente tem momentos bons, tem momentos tristes, mas isso não nos leva a ser duros ou frios, a gente Faço, tem que você chorar com tem os que mais. choram. Me Diz a cantas. palavra, né? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu acho, pastor, de verdade, que só um coração quebrantado, ele é capaz de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Né? Porque chorar é muito fácil, mas se alegrar quando o outro está vencendo, quando o outro está rompendo na vida, se alegrar com isso é difícil. Né? E nós precisamos aprender a isso, a ter um coração quebrantado, né, em Deus. E Eu quero fechar essa ver, live hoje reenfatizando para o senhor, pastor Rodrigo. O nome da semente de hoje, para quem vai fazer alguma semente hoje, é a semente que cai no solo fértil. Nós somos no solo fértil, para semear e para receber a semente. De manhã entrou a amém. Mônica, lá de Moçambique, que é uma missionária que sonhava em ser missionária e semeou no Socorro África em 2022, lá na Escola de Profetas Ramai, e hoje ela é uma missionária em Moçambique. E nós começamos a manter ela a partir de hoje lá. Nós levantamos uma oferta lá no African Aid, na parte da manhã, pela Mônica. E agora, Amém. eu quero levantar uma outra oferta hoje, para quem está aqui que não estava lá. Quem ofertou lá, louvado seja Deus por isso. Eu quero levantar uma oferta aqui, porque a missionária Nair, da Ebenezer, lá de Moçambique também, acabou de me escrever que ela está sem recursos. Eu gostaria até que ela entrasse aqui, mas ela não tem, lá onde ela está, não tem como entrar. Ela vai para uma lan house lá, quando ela consegue, e manda uma mensagem que demora às vezes 2, 3 dias para chegar aqui. Mas chegou agora. Então, você que semeou na missionária Mônica, Deus te abençoe. Você que vai semear hoje, vai semear na missionária Nair também, outra mulher de Deus que está lá em Moçambique. A diferença é que a Amém. Mônica tem mais proteção. A Nair tem menos proteção. Ela tem nós e mais 2 famílias, pelo que ela me falou, que realmente mantém ela lá. Então, vou pedir a você, Rodrigo, que faça uma oferta, vou fazer também. Vou pedir para cada irmão que está aqui que sentir no coração. Tem que sentir no coração. Eu peço, né? Se a pessoa sentir no coração, ela oferta. Sim. De manhã, no African Aid, as ofertas foram para a missionária Mônica. Agora vai ser para a missionária Nair. Ela é lá do Nordeste, é muito amiga da pastora Hélia, que está todos os dias praticamente aqui com a gente. E foi por causa da pastora Hélia que nós começamos a abençoar essa missão brasileira chamada Ebenezer. Que Ebenezer quer dizer, Amém. até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então nós Sim. estamos levantando ofertas missionárias específicas agora. De manhã foi para a Mônica, ela já foi suprida. Foi uma maravilha, eu já vi que foi uma maravilha aqui. E agora é para a missionária Nair. Nós demos mais de R$ 1.300 para a Mônica lá, pelo que eu vi lá. Então vamos ver se a gente consegue
pelo menos mandar o mesmo valor para Ebenezer, né? Para Nair, né? Sim. Pelo menos a gente consiga todos juntos aqui levantar R$ 1.300, R$ 1.500, não é difícil. Eu creio que é bem possível e bem tranquilo, né? Então eu vou dar a minha contribuição, o Rodrigo também, e eu vou pedir que você que vai dar a sua contribuição, escreva aí, pastor, eu fui tocado, eu vou semear. Eu vou semear de novo, eu semeei de manhã, vou semear de novo, e aí eu já vou pondo aqui. E você ponha também. E eu vou pedir para o pastor Rodrigo anular toda a palavra torpe que saiu da nossa boca, que nós ouvimos desde o dia que nós nascemos até hoje, e Em também nome de Jesus. orar para que Deus prospere os semeadores que vão semear hoje, que já semearam na vida da Mônica e agora vão semear na vida da Nair, lá da Ebenezer, de Moçambique. Vamos começar a fazer assim, ser mais específicos a partir de agora, quando formos tirar as ofertas aqui. Gostei desse sistema. O que você acha? Eu acredito que vai ter um resultado bem melhor do que de outra forma, pastor. Porque aí a pessoa já sabe, ó, eu semeei na Mônica, eu estou semeando na Nair, já ora por elas também, não é só semear, orar, porque elas mantenham lá a sua chama acesa, né? Então, ora, pastor, anulando todas as palavras que foram lançadas de maldição que nós ouvimos ou falamos. E Só também... para estar ressaltando o que o senhor disse aqui, às vezes a gente fica, né, muito, eu sei que nesta live tem muitos missionários aqui que sonham, né, em ir para a África ou para algum outro país, mas o que eu quero que os missionários entendam, que tem isso no coração, que enquanto você não estiver lá, semeia na vida de quem já está. Foi o que a Mônica fez. Porque quando for a sua vez de estar lá, você já vai estar colhendo os frutos, porque você já semeou. Já vai ter dado sementes para Deus multiplicar, né? O projeto original de Deus sempre foi esse. Nunca foi o homem plantar para depois comer. O projeto original de Deus, ele criou o jardim para depois colocar o homem. O projeto original de Deus é sempre a gente colher primeiro para depois replantar. Essa é a vontade do Senhor. Então, eu acredito que hoje o campo missionário, ele não mais precisa, vamos dizer assim, não precisa de tanto mais missionário, porque já tem homens e mulheres de Deus já nesse campo, já estabelecidos, já conhecem a cultura, né? Já conhece a cultura, já conhece a região. O que está faltando para os missionários que já estão lá são recursos. Né? É para isso que Socorro África está aqui. É para isso que a gente existe aqui. Só para isso. Para segurar a corda daqueles que já entraram dentro do posto. Vamos lá, Jesus. Senhor Deus, graças nós te damos por este momento, Senhor. A tua palavra nos diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está no meio. E diante desta verdade, Senhor, eu sei que Jesus Cristo está no meio de nós. De todos aqueles que estão participando, que já entraram, saindo, estão entrando novamente. Obrigado, Pai, hoje nós determinamos em teu nome, Jesus Cristo, que toda palavra maldita que foi anunciada sobre a nossa vida, que nós nunca seríamos bons pais, que nós não somos bons filhos, que a gente nunca seria um bom amigo, que a gente, quando crescesse, ia pagar por tudo que fez. Pai, que toda palavra maldita por aqueles que deveriam ter nos protegido, Pai, que essas palavras sejam anuladas no reino do Espírito agora, em nome de Jesus Cristo. Que toda palavra de maldição, Pai, proferida contra a nossa vida, de que nós nunca iríamos vencer, que nós nunca iríamos conseguir, Pai, essas palavras são anuladas agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu não aceito, Pai, nenhuma palavra maldita, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Eu não aceito, Pai, que eles não sejam bons pais, bons filhos, bons irmãos, bons amigos, Pai. Que eles não vão ter um casamento perfeito, que eles vão ter que pagar. Pai, eu não aceito nenhuma palavra, Pai, de maldição sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Eu anulo agora em nome de Jesus Cristo. Satanás, tu conhece a minha voz, Satanás. Tu conhece a minha voz e sabe quem me ungiu. Então eu te ordeno agora, Satanás, que se por um caminho você entrou, por 7 caminhos você vai sair da vida dos filhos do Senhor. E você vai levar tudo que você trouxe, Satanás. Toda mentira, todo engano, todo medo, tudo aquilo que você trouxe para a vida dessas pessoas, você vai levar e não vai permanecer nada que é seu. Em nome de Jesus, eu te dou uma voz de comando. Em nome de Jesus, tu conheces as minhas vozes. Eu te ordeno, Satanás. Você vai bater em retirada. Você vai sair, você vai levar o medo contigo.
Você vai sair, você vai levar a depressão, a angústia, você vai levar tudo que você trouxe em nome de Jesus. A ansiedade vai sair agora em nome de Jesus. Porque eu determino na qualidade de servo do Senhor, na Sim. qualidade de filho do Deus Altíssimo, eu te ordeno, você vai levar toda palavra maldita, toda brecha que por onde você entrou agora, em nome de Jesus, você vai sair. Eu determino que toda palavra maldita, ela perca a força, ela seja anulada. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo mal, toda a paralisia, todo surdez, efatá, que se abram os ouvidos nesse momento. Efatá, que se abram os ouvidos, que se abram os olhos, que aqueles que estão nesta live possam ouvir a voz do Senhor, possam ver a face do Altíssimo, possam falar segundo a vontade de Deus. Sim, Pai, coloca as tuas palavras, Senhor, na boca dos teus filhos, como fizestes com Jeremias, Senhor, como fizestes com o profeta naquela geração, naquele tempo, onde o reino havia se perdido, Senhor. Coloque as tuas palavras nas nossas bocas, Pai, para que de nós não saia palavras torpes mais, para que de nós não saia nenhuma palavra, Pai, de duplo sentido, para que de nós não saia nenhuma palavra de maldição, Senhor, como fizeste com Jeremias. Faça conosco nesta geração, Pai, colocando as tuas palavras em nós, para que da nossa boca, Pai, saia vida e não morte, para que de nós, Pai, saia palavras que edificam e não que destroem. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por este dia, por esta manhã, por cada vida que se encontra neste lugar, Pai. E eu abençoo cada um que está aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor, para que nós possamos viver o extraordinário, para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor neste dia, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Quero abençoar agora a vida do pastor Rodrigo e sua igreja em Caldas Novas, sua família, que eles possam receber tudo aquilo que eles têm plantado aqui no Africa Aid, em oração, compartilhando e semeando. E eu quero abençoar cada homem e mulher que vai semear hoje na missão Ebenezer, da missionária Nair, que está lá em Moçambique. Abençoo aqueles que abençoaram a missão da Mônica, que também está em Moçambique, lá no Africa Aid, e agora os que vão abençoar a missionária Nair. Cada centavo que entrar aqui nessa manhã vai ser enviado para a Nair. Assim como cada valor que entrou na manhã vai ser enviado agora para a Mônica. Aquilo que for semeado nessa manhã, aquilo que Deus colocar no coração de cada homem e mulher que estiver aqui, será lançado no Ministério da Missionária Nair, lá da Ebenezer Missões, que construiu igreja, que cuida de centenas de órfãos e viúvas lá, e que está pedindo socorro para poder trazer provisão para esse ministério. Nós abençoamos de uma forma extraordinária todos os projetos do Africa Aid, os 23 países onde nós estamos, as 20 missões que estamos apoiando e tudo aquilo que Deus está fazendo, a construção da escola no Quênia, que estava embargada, mas que foi liberada para a glória de Deus, porque nós tivemos que pagar contas do proprietário anterior, mas glória a Deus que Deus nos deu recursos para isso. E também crendo que a fazenda de Uganda já está a caminho de ser comprada, para a honra e glória do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, não tem como agradecer, né? A sua vida é um testemunho de inspiração para mim. Muitas vezes você falou coisas aqui que tiraram do meu coração o desejo de desistir. Todas as vezes que você entra aqui, eu me sinto mais impulsionado ainda a continuar fazendo essa obra junto com a Igreja da Piedade, né? Como é bom ter um ministério como esse, onde não tem dono, né? Aqui ninguém manda, né? É o único ministério do mundo que o pastor não manda nada. Eu não mando nada aqui, você também não. Aqui todo mundo é igual. Todo mundo é voluntário, todo mundo faz por amor, não tem... Outro dia me perguntaram, mas os escritórios do Africa Aid, tem secretária, tem tesoureira? Eu falei, tem tudo, mas nós não pagamos nada. Porque foi doado pelas empresas que deram esses espaços junto com os funcionários deles, que fazem tudo para nós. Assim como eu sou voluntário, assim como você é, assim como todos que estão aqui são. Então é demais. É uma coisa linda poder estar num ministério que não tem dono. Não é o ministério do Marco e a mim. É o ministério
de Tiago 1:27. Amém? Amém. Quando uma pessoa diz assim para mim, vou mandar uma oferta para o seu ministério, eu falo, não mande não. Não é meu. Esse ministério não é meu. Esse ministério é do Senhor. E é por isso que ele está cada dia crescendo mais, porque não tem cacique aqui. Só tem índio. Né? Amém? Amém, amém. Então, Deus é bom. me sinto inspirado por sua vida, me sinto inspirado pela vida dos irmãos e irmãs que entram aqui todos os dias, por aqueles que semeiam. Tem muitos que às vezes fazem esforço, sabe, pastor Rodrigo? Para não deixar a corda quebrar, acabam fazendo coisas que, assim, emocionam a gente, né? Mas Deus depois Deus retribui, lógico, né? Não tem como, né? Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Né? Então, fecha a live de hoje, cobrindo a nossa vida. Hoje eu estou me aproveitando de você aí, né? A gente E está aqui para servir mesmo. cobrindo as nossas vidas, as conexões que vão sair hoje aqui, falando que todos os que entraram aqui, os que semearam e os que vão semear e os que vão assistir depois, blindados pelo Senhor, né? Invisível ao mundo das trevas. Como que Amém. você faz tudo isso numa oração só? Dando a bênção apostólica. Você que é um Né? apóstolo, tem autoridade para fazer isso. Amém, amém. Senhor Deus, graças nós te damos, Pai. Pai, eu gostaria que cada vida que se encontra, que faz parte da Igreja da Piedade, que a paz que excede todo entendimento, Pai, venha sobre todos nós neste momento. Pai, essa paz que muitos de nós já não sentimos há muito tempo, a paz de Jesus que entrou dentro daquele barco e em meio à tempestade continuava dormindo. Que esta paz, Pai, que Jesus Cristo carregava, que ela esteja sobre cada um. Yes. Porque o próprio Jesus disse que onde chegasse os seus discípulos, que desse a paz, se eles recebessem de bom grado, que a paz ficaria com eles, Pai. Yes. Eu te peço que, em nome de Jesus, que esta paz que o Senhor carrega, que ela seja derramada dentro de cada lar neste momento. Yes. Que a paz que o Senhor carrega, ela seja derramada sobre cada casamento neste momento. Sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada irmão, Pai. Aonde, Pai, houver um homem e uma mulher do Senhor, um homem e uma mulher de coração reto, de coração justo, que neste momento, Pai, a tua paz, que excede todo o entendimento, ela seja derramada do teu alto e sublime trono, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. A gente não precisa entender, que a gente apenas sinta essa paz em meio às guerras, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, que nós possamos sentir esta paz, Pai. Esta paz que excede o nosso entendimento humano, mas que é uma paz real, que é uma paz que só o Senhor dá. Que esta paz venha sobre cada um neste momento, Pai. Que eles possam fechar os seus olhos e neste momento sentir esta paz, sentir a tranquilidade, sentir o teu toque, sentir o teu amor. Como Estevão, quando estava sendo apedrejado, que viu os céus abertos e o Senhor do lado direito do Deus Pai, ele apenas dormiu enquanto era apedrejado. Ele apenas sentiu a tua paz, Pai. Ele não sentiu a dor, ele não sentiu o desespero, ele apenas repousou e dormiu, porque viu o Senhor, Pai. Que nós possamos sentir esta mesma paz. E quando estivermos sendo apedrejados, acusados, ridicularizados, nós possamos fazer como Jesus fez, como Estevão fez. Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Yes. Pai, que nós possamos perdoar a todos aqueles que não entendem o que estamos fazendo, não entendem o que nós carregamos, não entendem o porquê que nós estamos, dia após dia, né, pregando o evangelho do Senhor, que essas pessoas, Pai, que o Senhor perdoe, que elas não sabem o que fazem, mas que elas estejam abençoadas igualmente, Em nome como de todos Jesus. aqueles que estão aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você não estiver seguindo ainda o @AfricaAid, está aí fixado, é o canal do Ministério da África. E lá a gente ora todos os dias das 8 às 8h15. E temos clamado esse mês com o propósito de trazer 300 homens e mulheres para orar lá. E estar conosco, sustentando em oração esse ministério. Então, se você que está aqui não está seguindo a mim ou ao pastor Rodrigo, tem a setinha aí, do lado do ao vivo. Comece a nos seguir. E se você ainda não está seguindo também o @AfricaAid, faça agora, anote aí, depois comece a nos seguir.
E amanhã, 8 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos lá, orando pela África. Amém? A paz, Jesus. pastor. Ótimo Paz, domingo aí. Deus. Muita Domingo vitória, abençoado. Você também. muita vitória em nome de Jesus. Paz, Amém, amém. gente.